Olá, shalom, shalom, boker tov, muito bom dia, Morem Balahei Ben Israel. Estamos aqui na manhã, desde que é o quarto dia da semana, já hoje dia 4 do mês de Sivan, e amanhã, dia quinto dia, 5 de Sivan, e ao pôr do sol do quinto dia, estaremos então celebrando nossa festividade de Shavuot, contando na quinta-feira ao pôr do sol, fechamos o 50º dia da contagem do Homer. Então, hoje quarto dia da semana, dia 4 do mês de Sivan, do calendário judaico. Estamos no dia 20 do mês de maio do ano de 2026. Eu quero aqui dar as boas-vindas a todos os nossos amigos, internautas, a toda a comunidade MC Brasil. Nosso muito bom dia, boker tov. Pedimos a você que ainda não deixou o seu like, possa deixar o seu like desta transmissão e também possa compartilhar o nosso canal com seus amigos e com os seus familiares. Então, hoje, a leitura da Parashá que estamos estudando, que é a Parashá Nassó, está no capítulo 5, do verso 6 ao Passuque 27. Livro de Bamidbar, Números, capítulo 5, do verso 11 até o capítulo 6, verso 27. Hoje também quero te deixar o nosso Mazal Tov, para você que hoje, dia 20 de maio, você que está completando mais um ano de vida, parabéns e votos de felicidade, para você que hoje está completando mais um ano de vida. Parabéns para você, muitas felicidades. Vamos então à leitura da quarta aliá, Parashá Nassó, capítulo 5, verso 11, do 6 ao 27. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim, venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E o Eterno disse a Moshe: fala aos filhos de Israel, quando o homem desconfiar de sua mulher, cometeu infidelidade com ele, contaminando-se ao deitar-se com outro homem, não havendo testemunha, e ela não for apanhada em flagrante, passando por ele o espírito de ciúmes, ele a trará ao sacerdote, e trará sua oferta por ela, a 10ª parte de um efá de farinha de cevada. Não derramará sobre ela azeite, nem colocará sobre ela incenso, pois é uma oblação de ciúmes que lembra iniquidade. E o sacerdote a fará se aproximar diante do Eterno. E o sacerdote colocará águas santas num vaso de barro, mais uma quantidade de pó do chão do tabernáculo. Retirará a cobertura da cabeça da mulher e colocará a oblação nas palmas das mãos dela. E na mão do sacerdote estarão as águas amargas que trazem consigo a maldição. E o sacerdote a fará jurar, dizendo o seguinte: se não te deitaste com nenhum homem, exceto teu marido, e se não te desviaste para a impureza, se livre dessas águas amargas que trazem consigo a maldição. E se te desviaste enquanto sob domínio de teu marido e foste contaminada, e algum homem fora de teu marido tiver se deitado contigo, Deus te enviará
uma maldição, fazendo decair tua coxa e inchar teu ventre, e que entre essas águas que trazem consigo a maldição em tuas entranhas, e façam inchar teu ventre e decair tua coxa. E a mulher dirá: Amém, Amém. E o sacerdote escreverá essas maldições em um livro e apagará nas águas amargas, e dará de beber à mulher as águas para lhe causar amarguras. E o sacerdote tomará das mãos da mulher a oblação de ciúmes, e a movimentará diante do Eterno, fazendo-a chegar até o altar, e tomará o sacerdote um punhado da oblação, e o queimará sobre o altar, e dará as águas amargas para a mulher beber. E será que, se a mulher for impura e tiver cometido falsidade contra seu marido, as águas farão inchar seu ventre e decair sua coxa, tornando a mulher maldita no meio do seu povo. E se a mulher não for contaminada, mas sim pura, a água não provocará esse efeito e ela terá bons partos. Essa é a lei dos ciúmes quando uma mulher se desviar de seu marido e se tornar impura, ou quando o homem se enciumar dela. E o homem será livre da iniquidade, e a mulher levará sobre si a sua iniquidade. E o Eterno disse a Moshe: Fala aos filhos de Israel: quando um homem ou uma mulher tiver se isolado, fazendo voto de nazireu, um tipo de monge, para consagrar ao Eterno, deverá se abster de tomar vinho, seja novo ou velho, de consumir vinagre e de uvas frescas ou secas, e seus derivados. Durante todos os dias de sua dedicação, não deverá consumir nada que saia da videira, bem como não passará a navalha por sua cabeça. Sagrado será o seu cabelo, devendo deixá-lo crescer. Durante todos os dias de sua consagração ao Eterno, não se aproximará de um morto, mesmo que seja seu pai, sua mãe, seu irmão ou sua irmã, para não se impurificar, pois o nazireado de Deus está sobre sua cabeça, e todo esse período ele será santo para o Eterno. E se alguém morrer subitamente em sua presença e contaminar a cabeça de seu nazireado, ele deverá raspar a cabeça no 7º dia, que é o dia de sua purificação. E no 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote à entrada da tenda da reunião, e o sacerdote oferecerá um pássaro como oferta de pecado e outro como holocausto, e expiará por ele pelo pecado de contaminar-se com o morto, e consagrará a cabeça dele daí por diante, como no princípio. E trará um cordeiro com idade de 1 ano, como oferta de delito, e será desconsiderado, pois foi contaminado. Essa é a lei do nazireado. Ao completar-se os dias de sua consagração, ele virá à entrada da tenda da reunião e oferecerá sacrifícios ao Eterno: um cordeiro de 1 ano de idade, sem defeito, como holocausto, mais uma cordeira com idade de 1 ano, sem defeito, como oferta de pecado, mais um cordeiro sem defeito como oferta de pazes, mais uma cesta com tortas ázimas de flor de farinha de trigo, amassadas com azeite, e filhós ázimos, untados com azeite, suas oblações e libações, e os apresentará ao sacerdote
diante do Eterno e oferecerá a oferta de pecado e o holocausto e oferecerá os sacrifícios de pazes ao Eterno, com a intenção de santificar o pão da cesta, e o sacerdote fará a oblação e a libação, e o nazireu rapará os cabelos à entrada da tenda da reunião, e os colocará sobre o fogo que está sob o recipiente no qual está sendo cozido o sacrifício de paz. E o sacerdote pegará a espádua cozida no carneiro e uma torta ázima da cesta e um filhó ázimo, e os colocará nas palmas das mãos do nazireu após o corte do cabelo. E o sacerdote os oferecerá como oferta movida diante do Eterno. E isso pertencerá ao sacerdote, além do peito e da espádua separada. Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Esta é a lei que se aplica ao nazireu. E o Eterno disse a Moshe: falarão e a seus filhos, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes que o Eterno te abençoe e preserve, que Hashem faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie, que o Eterno te dirija com sua face, te dê a paz. E porão meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, ve'hayo lanu atah betorreinu. Baruch atah Adonai noten hatorah. Amém. Chegamos então à quarta aliá da Parashá, que estamos estudando ao longo da semana. Quarta aliá. Essa aliá, ela traz ensinamentos com respeito ao nazireu e também com respeito à mulher adúltera ou aquela em que não havia sido pega em flagrante, mas que o seu marido havia suspeitado, que ela o havia lhe traído. Então, fala sobre o adultério e fala sobre o voto do nazireu. Falando sobre o adultério, nossos sábios vão dizer que a infidelidade é quando, no caso falando da mulher, ela se torna infiel. A infidelidade não contamina somente de forma física, mas também ela contamina de forma espiritual. A infidelidade contamina a alma e ela contamina a alma da pessoa. Então, uma contaminação, ela significa passar adiante. Então, é como uma doença transmissível, como um coronavírus, que era uma doença que foi passando de um para o outro. Então, a infidelidade não contamina somente a alma, mas contamina a pessoa e com quem essa relação existiu. Então vai haver uma contaminação. E a contaminação ela tem esse significado,
Quando a pessoa se contamina, ela passou para adiante. Além de se impurificar espiritualmente, quem comete o adultério poderá contaminar outro. Então é uma questão de contaminação. O adultério, a infidelidade, não contamina somente de forma física, mas contamina a alma e, além de impurificar espiritualmente, quem comete adultério, ela vai contaminar outra pessoa. Então, falando sobre o voto do Nazireu, a Torá ensina como de fato ele deveria ser feito. E uma vez que fosse violado a lei do Nazireu, ele deixava de ser Nazireu e teria que oferecer sacrifício, fazer expiação por causa do seu pecado. Algumas pessoas perguntam sobre este voto do Nazireu, se ele tem validade nos dias atuais. Nossos sábios dizem que ele, como muitos votos, existem. Só que o que os próprios sábios nos ensinam é que nós não devemos fazer nenhum tipo de voto, porque uma vez que não cumprimos o voto, nós cometemos um pecado. Então, o melhor é não comprometer-se com nenhum voto, é não fazer nenhum voto, que quando a pessoa faz um voto, ela tem que cumprir. Então, ela tem por obrigação de cumprir aquele voto. E se ela não cumpre esse voto, ela comete um pecado. Então, na época do templo, os votos de Nazireu, ele tinha validade até que a pessoa bebesse vinho ou comesse uva, o que não era permitido, e isso invalidaria o voto. Então, o que nossos sábios nos ensinam é que nós não devemos fazer nenhum tipo de voto, porque fazer um voto e não cumprir não é correto. Então, em qualquer situação da vida, o melhor é não fazer nenhum tipo de voto. A pessoa, ela vai fazer aquilo que realmente está ao seu alcance, não dentro de uma situação que pode levar ao risco de pecar. Então, melhor é não fazer nenhum voto do que fazer um voto sem poder cumprir. Tá bem? Bom, nós vamos seguindo com a leitura na quinta Liá, amanhã, permitindo Hashem. E hoje nós ficamos por aqui, na leitura da quarta Liá. Desejamos a todos um ótimo dia, que Hashem, nosso Deus, vos abençoe e vos guarde, livrando de todo mal e de todo perigo. Tenham todos um ótimo dia. Shalom Lekulam, Boker Tov, muito bom dia a todos. Shalom, shalom.